Esse relato é do Cauã. O Cauã diz que ele é de Belém do Pará. E quando ele era criança, ele disse que morava ali próximo de um igarapé, de um riacho ali, onde que a mãe dele estava sempre lavando roupas. Como eles não tinham água encanada em casa, então ela sempre estava ali lavando roupa, lavando louça. E ele gostava muito, ele aproveitava para tomar banho ali naquele igarapé. Um dia desses, que a mãe dele estava lavando louça ali no igarapé, ele resolveu fazer uma trilha ali, próximo na beira daquele riacho ali. E quando ele estava um pouco ali longe de onde a mãe dele estava, ele viu um garoto agachado ali na beira do riacho, como se estivesse brincando ali com alguma coisa ali na areia, na beira do rio. E ele nunca tinha visto aquele garoto por ali, e ele foi lá ver quem que era, para chamar aquele menino para brincar. E quando ele chegou bem próximo, aquele garoto que estava agachado se levantou e virou para ele. E ele disse que ele ficou em choque, porque aquele garoto era ele. Era como se ele estivesse olhando no espelho, ele estava vendo ali a cópia dele. E aí ele ficou com tanto medo que ele não conseguiu correr, não conseguiu falar nada. E aquele menino, a única diferença é que os olhos daquele menino era todo preto. Não tinha essa parte branca do olho. O olho dele era todo preto. E aí esse menino se virou e saiu andando e entrou no meio do mato. Ele foi lá e contou para a mãe dele. Só que a mãe dele não acreditou. Ela disse que era alguma coisa ali da cabeça dele, que era imaginação de criança. Mas ele disse que ele tem certeza que realmente ele viu isso. Oi, eu sou a Sil. Sejam muito bem-vindos ao portal Mistérios Sombrios, onde o sobrenatural ganha voz e o mistério ganha forma. Se você está gostando dos relatos, já deixa o seu like, comenta, se inscreve. E se você quiser que o seu relato seja contado por mim aqui no canal, é só você enviar para o e-mail que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? E se você não quiser se identificar, você já manda com o nome fictício, tá? Esse relato é da Paula e ela disse que quando ela era criança, ela não diz a idade que ela tinha, mas ela disse que ela dormia com a irmã dela e os pais dela dormiam no quarto ao lado. E uma noite, a irmã dela começou a cutucar ela, disse, olha, a mamãe tá chorando. E ela falou, não tô ouvindo nada. E ela falou, tá sim, você não tá ouvindo, ela tá chorando muito alto. Eu vou lá ver por que ela tá chorando. E aí, a Paula disse que tentava ouvir, mas não conseguia ouvir nada. Até que ela começou a prestar bastante atenção e ela começou realmente a escutar um choro. E esse choro foi ficando cada vez mais alto e parecia que vinha da sala. Então ela achou que a mãe dela estava na sala, estava chorando, e ela resolveu ir lá para saber o que estava acontecendo. Tava um verdadeiro breu, o quarto era muito escuro. E quando ela chegou na sala, não tinha ninguém na sala. E ela continuava ouvindo o choro. E parecia a voz da mãe dela. Aí ela foi andando bem rápido até o quarto da mãe dela. E a mãe dela estava dormindo. Não tinha ninguém chorando. Aí ela contou para a mãe dela, né, que ela e a irmã estavam ouvindo ela chorar. A mãe dela colocou elas para dormir junto ali. Realmente acreditou nelas. E depois disso, elas chamaram ali um pastor para fazer oração na casa. Que bom que a mãe dela acreditou nela, né? Porque tem muita gente que acaba não acreditando. Ou se acredita, acaba falando para os filhos, não, isso é coisa da sua cabeça, você imaginou, você sonhou. E eu acho que a criança acaba se sentindo desprotegida, né? É muito bom quando os pais, né? Quando a pessoa realmente acredita que a criança realmente viu ou ouviu alguma coisa desse tipo. Acho que a criança se sente mais protegida, mais confiante. Esse relato é da Cristina. Ela morava ali numa cidade na beira da praia. Ela tinha 13 anos e ela foi ali tomar um banho de mar. E ela disse que enquanto ela estava nadando, ela começou a nadar para cada vez mais longe, já que não tinha muitas ondas, o mar estava calmo. Até que de repente ela sentiu que alguém agarrou o tornozelo dela e começou a puxar para baixo. E ela ficou desesperada porque estava puxando com muita força e ela não estava conseguindo
nem subir para tomar ar. Até que ela desmaiou ali, começou a se afogar. Quando ela acordou, ela estava ali já próximo da areia. E ela não sabe como que ela conseguiu voltar. Depois desse dia, nunca mais ela entrou no mar sozinha. Não sabe o que foi aquilo. Ela disse que não foi ninguém. Provavelmente foi alguma coisa ali sobrenatural, porque não tinha mais ninguém com ela e não tinha como alguém ter entrado. O que será que era? Será que era alguma sereia, alguma criatura ali do mar? Que eu acho que nenhum peixe, nenhuma criatura do mar ia fazer isso, né, gente? E aí, o que você acha? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Esse é o relato da Lara. A Lara disse que costuma ter vários episódios de paralisia do sono. E ela disse que durante essas paralisias ela sentia muito medo, mas ela nunca tinha visto nada, nunca tinha presenciado nada assim assustador durante a paralisia do sono. Numa dessas noites ela disse que sempre sentia que ela ia ter a paralisia porque ela ouvia como um estouro assim no ouvido dela. E como ela tinha a sensação como se tivesse embaixo d'água também. Nossa, isso também acontecia muito comigo quando eu tinha paralisia do sono. Voltando ao relato da Lara. Ela disse que em uma noite ela estava ali mexendo no celular e começou a sentir um sono muito pesado. Ela ouviu aquele barulho ali no ouvido dela e ela teve a certeza que ela ia entrar na paralisia do sono. Ela só conseguia mexer os olhos, não conseguia mexer mais nada, os pés, as mãos, ela ficava totalmente paralisada. Só que ela começou a ouvir um barulho de alguma coisa se arrastando ali pelo chão do quarto dela. Quando ela olhou na direção da porta do quarto, ela viu que vinha uma criança, ali parecia ter quase 1 ano ali de idade. Ela viu uma criança entrar engatinhando pela porta do quarto. E ela começou a sentir um medo muito grande daquilo ali. E aquela criança veio rastejando. Por mais que ela quisesse fechar os olhos porque ela estava com medo, ela estava curiosa para ver o que era aquilo. Então aquela criança foi se rastejando, subiu na cama dela. E aí nesse momento ela não queria mais ver. Ela fechou o olho porque ela ficou com medo de ser alguma coisa ali muito, muito feia. Mas quando ela fechou os olhos, aí ela começou a sentir que aquilo estava babando em cima dela. E era uma baba assim gelada e parece que aquela criança se aproximou muito do rosto dela e ela podia ouvir aquela respiração. Era uma respiração bem pesada e a baba caindo ali em cima dela. E aí ela fechou os olhos com muita força, começou a se concentrar ali para tentar mexer alguma parte ali do corpo dela, tentou mexer os dedos dos pés, mexer as mãos, começou a orar ali na mente dela, até que ela conseguiu se mexer e ela foi saindo ali daquela sensação, daquela paralisia. E quando ela abriu os olhos, não tinha mais nada. Ela ficou com muito medo de dormir o resto da noite, porque foi a primeira vez que ela viu alguma coisa durante a paralisia, porque ela nunca tinha visto nada, né? E, nossa, realmente é muito... É terrível quando a gente tem paralisia do sono, porque a sensação que eu tenho é que se a gente dormir, a paralisia vai continuar, como já aconteceu comigo, de eu ter uma paralisia do sono e toda vez que eu acordava, eu entrava na paralisia de novo. Eu já passei a noite inteira tendo paralisia do sono. E, nossa, foi assim, uma época muito ruim da minha vida, desde a minha adolescência até cerca de uns 10 anos atrás, eu tinha muita paralisia do sono. Não importa se eu dormisse, eu não conseguia dormir de noite tendo paralisia do sono. Quando eu tentava cochilar durante o dia, eu tinha paralisia do sono. Eu não sei o que era isso, se era... Eu acho que era alguma coisa ali espiritual que estava muito ruim ali na minha vida, mas graças a Deus já faz um bom tempo que eu não tenho mais paralisia do sono e eu espero não ter nunca mais. E você já teve paralisia do sono? Conta aqui pra gente nos comentários como foi. Então envia o seu relato aqui pra mim contar no canal, que eu vou ficar muito feliz de contar o seu relato, a sua história aqui. Esse é o relato do Regis. O Regis disse que mora em uma cidade muito pequena e ele arrumou um emprego nessa cidade como entregador de delivery.
E em uma noite ele recebeu ali um chamado ali de uma entrega para fazer em uma área da cidade que já era considerado meio que fora da cidade, porque tinha que passar por uma área de mata, uma estrada de terra. Para fazer essa entrega, ele tinha que passar nessa área de mata e por uma estrada de terra. Até aí, tudo bem, tudo normal, porque ele já tinha passado por ali antes, não durante a noite. E lá foi ele entregar o delivery, e aí ele estava passando de moto ali pela estrada, e ele viu ali de longe o que parecia ser uma mulher, uma senhora ali, de meio baixinha, e aquela senhora foi se aproximando ali da moto dele, e ele começou a diminuir a velocidade, porque ele achou muito estranho. Primeiro ele pensou, por que tem uma senhora aqui, tarde da noite, sozinha nessa área de mata? E o mais estranho é que ela estava toda vestida de preto. Ela só tinha o cabelo branco, o cabelo todo branco, e ela estava com uma roupa preta, um vestido preto. E ele começou a ficar meio cismado, começou a ficar meio com medo, foi diminuindo ali a velocidade da moto. E quando ele chegou bem perto dessa senhora, estava sorrindo. E ele até achou que ela ia perguntar alguma coisa para ele. Mas aí, ela se agachou na frente dele, se agachou e ficou ali um montinho todo preto ali na frente dele. Ele disse que parecia até um monte de roupa preta ali. E aí, gente, quando ela se agachou por um instante, ele ficou ali curioso olhando. E aí ela se levantou. Quando ela se levantou, não era mais uma senhora, era um bode. E ele disse que era um bode assim, em duas patas. Aquele bode estava em pé ali, em duas patas. E aí o bode sorriu e tinha dentes humanos, assim, sabe? Parecia o mesmo o sorriso que aquela senhora estava no rosto, só que agora era um bode. Aí ele ficou apavorado, ele acelerou essa moto com toda a força ali que ele tinha, saiu quase caindo. E aí, conforme ele começou a acelerar a moto, ele ouvia que tinha patas ali de bode correndo atrás dele. E ele morrendo de medo de olhar. E quando ele olhava, ele viu que realmente aquele bode estava correndo atrás dele em duas patas. E pelo retrovisor da moto ele via, gente. Ele via aquela senhora que virou o bode, né? Ele viu o bode correndo atrás dele. E aí o bode começou a berrar e gargalhar ao mesmo tempo. Ele berrava e gargalhava. E a gargalhada era de mulher. E ele estava tão desesperado que o coitado estava quase se acidentando ali, quase caindo da moto. Quando finalmente ele saiu da área de mata, saiu da estrada de terra, entrou na estrada de asfalto, onde já tinha ali uma boa iluminação, já tinha casas. Aí aquele bode foi ficando cada vez mais longe e sumiu da vista dele. Quando ele chegou na casa, que ele ia fazer a entrega do delivery, ele estava todo assustado, todo com o coração acelerado, coração a mil. A dona da casa perguntou para ele se ele estava bem, se ele estava passando mal, que ele estava todo pálido. Perguntou se ele queria um copo d'água. E ele estava quase chorando, porque ele tinha muito medo dessas coisas. E aí ele contou para a mulher ali o que aconteceu, que ele viu uma mulher que virou um bode e começou a perseguir ele. E aí a mulher chamou o esposo dela e eles falaram que não foi a primeira vez que aquilo aconteceu, que algumas pessoas falaram que já viram alguma coisa ali por aquela estrada. Teve gente que já viu essa tal mulher que virava bode. Ele não foi o único. E ele estava com muito medo de voltar para a cidade, porque ele ia ter que passar ali por aquela estrada de terra. Então, aquela senhora chamou ali um vizinho que tinha uma moto. O marido dessa mulher foi junto com o vizinho. Os dois numa moto foram acompanhando o rapaz, porque ele estava com muito medo de voltar para a cidade, passar por aquele lugar e ver aquela assombração. E o vizinho também não queria ir sozinho na moto, né? Então o marido dessa senhora que recebeu o delivery foi junto na moto com ele. Acompanharam o rapaz até ele chegar na cidade ali em segurança, né? E nunca mais ele aceitou nenhum pedido de entrega fora da cidade, em algum lugar que tivesse área de mata. Ele ficou traumatizado. Também não é pra menos, né, gente? Deus me livre, eu não sei o que eu faria numa situação dessa. E você? O que você faria se isso acontecesse com você?
Deixa sua opinião aqui nos comentários, deixa aí se você já passou por alguma coisa parecida. Eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado dos relatos. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa seu comentário, compartilha. E eu convido você, você que está conhecendo o canal agora, eu convido você a maratonar os vídeos aqui no canal, porque tem vários tipos de vídeo para você que gosta de relatos sobrenaturais. Nós estamos rumo a 300 inscritos, tem poucos inscritos aqui no canal, por isso que eu peço aí para você me dar uma força, se inscrever. Até o próximo relato. Se você tiver coragem